primeira questão que se coloca quando a gente vai lidar com uma pessoa que tem um problema com drogas é, qual é o nosso objetivo? É simplesmente a diminuição do consumo de drogas, a mudança na relação dessa pessoa com a droga, ou a gente pode ter um objetivo maior, que é a qualidade de vida da pessoa. No Brasil, o que a gente acha é que essa população que vem numa situação de exclusão, no limite da indigência, que mora nas ruas, acaba entrando em contato com a droga, às vezes até com uma forma de tolerar o viver nas ruas, né? Mais importante até do que saber as razões, né, é entender que esses sinais claros de exclusão social têm que orientar políticas, né? Essas pessoas não estão conseguindo acessar políticas de inclusão social que outras pessoas conseguem. A grande questão de uma política pública para pessoas que usam drogas é que você não pode restringir essa política só àquelas que conseguem parar de usar totalmente as drogas. Porque justamente as que mais precisam são as que não estão conseguindo. Então são essas que você tem que buscar, né? Para essas você tem que ter alternativas. A gente pode chamar isso uma ética da redução de danos, mas eu acho que isso está dentro da ética, que é a ética médica, que é buscar o bem-estar das pessoas e respeitar a autonomia do seu paciente em fazer escolhas. A gente tem uma porta aberta, não só para a Cracolândia, mas para a comunidade, onde a gente oferece serviços de baixa exigência, ou seja, o usuário pode usufruir independentemente de qualquer contrapartida. Eu estou interessado em garantir qualidade de vida, prevenir ações indesejáveis do uso de substâncias sem pensar no uso. Mas eu não posso achar que se eu oferecer só cidadania e moradia, eu vou resolver o problema dessas pessoas, elas estão gravemente doentes. Sou da abordagem comportamental, da psicologia comportamental, e eu descobri essa técnica que chama manejo de contingências, que já vem sendo aplicado há mais de 20 anos nos Estados Unidos e agora nos últimos 5 anos, tem sido aplicada em vários outros países. A gente sabe que as consequências têm um impacto no nosso comportamento. Então a chance de um comportamento acontecer no futuro aumenta dependendo do tipo de consequência que vem logo após a emissão desse comportamento ou diminui dependendo dessas consequências. Ficar abstinente é um comportamento que é incompatível a usar droga. Em vez da gente punir o comportamento de usar droga, a gente vai reforçar, a gente vai premiar, a gente vai valorizar o comportamento de ficar abstinente. Você quer perder peso, você tem que se estruturar motivacionalmente para conseguir isso, você tem que se imbuir de técnicas e de disciplinas e de uma série de
de atividades não necessariamente prazerosas para atingir um objetivo dali a alguns meses. Então, o que o manejo de contingência faz? Ele se propõe a premiar também essa fase. Por isso que talvez o nome mais fácil de entender, em vez de manejo de contingência, seja incentivos motivacionais. A gente usa incentivos que aumentam a motivação deles para alcançar períodos de abstinência, e no momento que eles ficam abstinentes, eles também entram em contato com vários outros reforçadores que a própria sociedade dá à medida que ele fica abstinente. A beleza da técnica, pelo menos no meu ponto de vista, que vejo isso muito mais com o meu pé lá na neurociência, é a questão de que você está ensinando um cérebro que está acostumado a um looping muito rápido de gratificação, né, que nunca aprendeu muitas vezes. As pessoas começam a usar droga muito cedo, então às vezes nunca houve o recurso de dizer, não, eu vou aguentar mais um pouquinho e vou ter o meu reforço lá na frente. Vou estudar todo esse ano para poder me formar, né? São pessoas que nunca tiveram essa educação de postergar reforço. E o que eu vejo no manejo, então, é essa possibilidade de ensinar o cérebro a postergar o reforçamento. Todo cidadão tem direito a alguma ajuda financeira e a políticas que lhe garantam um mínimo de dignidade na vida. Isso é um direito do cidadão. No manejo de contingência, a pessoa só recebe aquele recurso se ela fica abstinente do uso de drogas por um período X, né? Ou seja, tem uma condição ligada a um certo comportamento. A gente volta ao paradigma da culpabilização, né, de que existe um certo defeito moral nas pessoas que usam drogas, né? E por isso elas não teriam os mesmos direitos, né, que as outras pessoas. O manejo de contingência não pode ser confundido com uma condicionalidade para a cidadania. Ele pode vir como um a mais. Então, tá bom, a pessoa tem moradia, tem uma renda mínima, quer ter uma renda a mais? Bom, para algumas pessoas, essa relação do manejo de contingência vai ajudar. A gente não quer substituir os tratamentos que existem pelo manejo de contingência. O manejo de contingência é uma técnica para ser aplicada junto às outras técnicas, às outras formas de tratamento, e é uma técnica que aumenta a emissão de comportamentos desejáveis. Essa é uma coisa. Outra, eu acho que uma resistência que se tem muito é a crença de que você não pode dar dinheiro para usuário de droga. Porque se dá dinheiro, o dinheiro vira droga. Uma regra que ele vivia antes era eu tenho dinheiro, eu uso droga, e agora a gente criou uma nova possibilidade, uma nova contingência, que é eu fico abstinente, eu ganho dinheiro. E se eu ficar mais abstinente, eu ganho mais dinheiro. E elas competem. Então a gente sabe que uma outra grande qualidade é que o manejo de contingência diminui a fissura por droga à medida que eu ando com dinheiro. E é super importante isso, porque para você se tornar um adulto funcional na nossa sociedade, a gente tem que conseguir administrar e lidar com o nosso dinheiro. A gente tem que saber fazer as escolhas certas com o nosso dinheiro. Nosso objetivo é treinar a equipe de serviço público do CRATOD e da unidade Helvetia para aplicar manejo de contingência. Pensar num modelo para uma população realmente complexa, realmente extensa, né, e que isso possa vir a somar ainda mais essa técnica que hoje é considerada talvez a mais eficaz dentro da dependência química. Eu falo muito que as variáveis ruins elas se somam para prejudicar a chance do paciente ficar abstinente. Então a gente tem que somar os nossos serviços. Elas precisam de cidadania, de suporte social e de tratamento. É uma coisa que as pessoas têm uma dificuldade em assumir que os três precisam estar juntos. Quer dizer, tem que ter baixa exigência, tem que ter ações independentemente de querer parar ou não, e precisa ter tratamentos para os que querem parar. Isso não tem como escapar disso. As pessoas são diferentes, têm problemas diferentes, têm histórias de vida diferentes, têm contextos de vida diferentes. E é por isso que a discussão de drogas ela vai além da discussão da medicina, da psiquiatria, da psicologia, do campo da saúde. Porque ela necessariamente toca na questão criminal, na questão social, na questão das políticas sociais de forma mais ampla. Emprego, moradia, educação.